Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos iniciando mais um momento da leitura da palavra e hoje a nossa leitura será nos capítulos 28 e 29 de Isaías e Filipenses, capítulo 3. Isaías 28. Mensagem para Israel, o reino do norte. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas de água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima das terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro de verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será como bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Mensagem para ajudar o reino do sul. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados. E os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão abertas de vômito. Não há um só lugar que esteja limpo. Aleluia. Eles falam mal de mim e perguntam a quem é que esse profeta está querendo ensinar. Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos criança e quer nos ensinar o beabá? Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor não fará com vocês por meio, o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiro que falam uma língua estranha. Há tempo que eu disse a vocês, Deus dará descanso, Ele lhe dará segurança. Aí vocês estão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensiná-lo o beabá, como se vocês fossem criança. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costa, serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Cuidado com a falsa segurança. Autoridade de Jerusalém, homens orgulhosos que governam o seu povo, escute a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem, fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso o Senhor Deus diz, eu estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isso, quem tem fé não tem medo. Como prumo usarei a justiça e na honestidade será a minha medida. Os abrigos que vocês confiam não serão seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra, serão arrasados por montanhas de água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um povo novo. Vocês serão como um homem de que fala aquele provérbio. A cama é tão curta que ela não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar, como se levantou no monte Perezim. Ele vai ficar irado, como ficou no vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso e vai fazer o seu trabalho, aleluia, estranho. Portanto, parem de zombar, senão as correntes que os pendem serão apertadas ainda mais.
pois ouvi o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. A sabedoria de Deus. Escuta o que eu vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o caminho de planta o trigo, a cevada e os outros cereais no lugar certo. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. No tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para derrubar os grãos de cedro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz. Isaías 29. Mensagem contra Jerusalém. Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou seu acampamento. Deixe passar alguns anos com as suas festas religiosas, e então Deus castiga a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Nele enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos a cercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada e os seus moradores ficarão caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos cochichando e murmurando como fantasma. Mas, de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos daquela cidade de estrangeiro, com trovões, terremoto e estrondos com ventania, tempestade e fogo devorador. Ele fará os inimigos invadirem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque, desaparecerão como se fosse um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacaram o Monte Sião serão como um homem faminto, que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como a esposa sedenta, que sonha que está bebendo água, acorrida ainda, aleluia, acordada ainda com sede. Aviso para os moradores de Jerusalém. Continue sendo tolo se quiserem, continue cego se preferirem. Se terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos. Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem no sono profundo. Ele cobriu a cabeça de vocês e fechou seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas que não vê a visão que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como fosse uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem um livro para alguém que sabe ler e pedir o que a lei e a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. Se pedirem a alguém que não souber ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor Deus diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado com as suas estranhas e terríveis, com coisas estranhas e terríveis que eu farei no meio deles. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-la, e os conhecimentos dos seus são destruídos, não adiantará nada. Ai dos que esconde os planos do Senhor, que faz as suas maldades na escuridão e diz: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês inventaram as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem o que fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Promessa de salvação. Daqui a pouco, perdão, igreja.
Daqui a pouco as matas virgens vão virar jardim e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado. Os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros facilmente. Acabará com os que procuram enganar os juízes e os que por meio de mentira conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor o Senhor que livrou Abraão de perigos diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará destruído outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo e conhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus mandamentos. Filipenses capítulo 3. Glória a Deus. Completamente unidos com Cristo. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que eu já escrevi. Por isso, contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com o que fazem as coisas más, esses cachorros que insistem em contar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não ele. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como circuncisão. É verdade que também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivo para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 anos de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu, quando a prática da lei era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quando ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo como completa perda comparado com aquilo que tem sido mais valor. Isto é, o conhecer completamente Cristo, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência a Ele. Por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. A corrida do cristão. Eu não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Jesus Cristo. E é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritual, maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora.
Meus irmãos, continue a ser meus imitadores e olhe com atenção aos que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigo da mensagem da morte da cruz. Eles vão para a destruição do inferno, porque os deuses dele são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo, glorioso, usando para si o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Essa foi mais uma leitura, aleluia, da palavra do Senhor para as nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe.